Eu estou aqui hoje para poder falar para vocês da minha experiência com Jesus, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida diante da minha fé. E eu gostaria de colocar o versículo de Hebreus 11:1 para os irmãos poderem ler, porque ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todas as manhãs, quando a gente se levanta para ir para o trabalho, nós temos que pedir ao Senhor fé. Nós temos que pedir ao Senhor força. Eu confesso a vocês que esse ano de 2021, para mim, foi um ano muito diferente. Viver a pandemia, eu não deixei de trabalhar nem um dia. Na verdade, eu trabalhei muito mais do que eu acho o resto da minha vida. De 2020 para cá, eu trabalhei muito mais. Mas o Senhor me renovando, me fortalecendo. O ano de 2021, eu tive 3 perdas familiares com essa pandemia. Vocês que estão aqui hoje, vocês que estão me assistindo, talvez também teve perdas. E estar diante dessas perdas, nós precisamos ter fé. Nós precisamos viver Hebreus 11:1. Porque eu falava assim: Senhor, eu perdi essas pessoas que eu amava, mas eu estou aqui com a minha promessa para se cumprir. E todos os dias de manhã nós temos que levantar na certeza que o milagre vai acontecer, tendo fé. As meninas louvaram aqui, e no louvor falava para a gente ter fé, porque Jesus está do nosso lado. Somos nós que esquecemos, somos nós que começamos a caminhar devagar. Tinha dias que eu ia caminhando devagarinho, falava assim: Senhor, eu não vou conseguir, porque é muito difícil lidar com o luto. E contando resumidamente a minha história para vocês, eu fiz um curso de psicologia e me formei em 2006. E o Senhor tinha outros planos para a minha vida. Minha sogra maravilhosa, ela me trouxe para essa igreja e eu conheci Jesus através dela. Eu vinha para cá com ela, eu participava, e eu tive esse momento, esse encontro com Jesus. E quando eu me casei, logo assim que eu formei, eu me casei, eu falei com a minha mãe assim: mãe, eu estou casando, eu formei, estou me casando, e eu estou indo embora. Ué, mas você não formou, não está casando, o certo não é agora você ir procurar o trabalho de psicóloga? Mãe, eu sei, mãe, que você lutou muito para pagar minha faculdade, a gente trabalhou juntas para conseguir me manter, eu sou de uma cidade aqui de perto. Só que, no momento agora, eu casei e estou indo virar camelô. Como assim? Porque eu vou precisar. Eu fiz uma aliança com meu marido e eu preciso estar com ele, junto dele, nesse momento. E, nesse momento, eu vou ser camelô, porque o sonho dele é o meu sonho. E eu sei que Deus vai nos honrar. E aí foi, Eu peguei as minhas coisas de psicologia, guardei, falei com a minha sogra: vou ir hoje na prefeitura aqui, nós estamos morando aqui no Espírito Santo, quem sabe? Eu arrumo um emprego de psicóloga. E tá lá eu e ela, embala calça, põe caixa em cima de caixa. Quantas calças deu, Marli? Deu 100. Quantos sapatos? Sandalinha, vamos lá. E arruma estoque. E eu falava: agora, Marli, eu vou lá na prefeitura. E eu ia lá na prefeitura. Aí eu voltava: Marli, esse negócio difícil demais. Não tem vaga para psicóloga. Ah, não. Vamos trabalhar e Deus vai dar um caminho. Eu não vou deixar minha mãe triste. Eu não vou deixar meus pais tristes, porque eu estou abandonando uma profissão que eles sonharam junto comigo. Eu fiz um curso que foi, para mim, assim, uma realização. Foi um curso
perfeito para a minha vida, e eu sei que muito que eu aprendi hoje, eu uso ele na minha área de trabalho. E foi assim, viramos camelô, meu marido fez muitas feiras, talvez vocês já ouviram a nossa história, mas para quem ainda não ouviu e não sabe, né, nós trabalhávamos com calçado e confecção e viajávamos. E sempre aqui nas campanhas com fé, sempre aqui nas campanhas com fé, declarando que a vontade de Deus, ela iria sempre acontecer na nossa vida. E um certo dia eu cheguei para o pastor Flamarion e falei: pastor, essas feiras estão muito. Meu marido, ele não está tendo tempo para dormir. Eu acho que os anjos estão cansados de cuidar dele nas estradas. São muitos livramentos, pastor. Pastor, me ajuda em oração, pastor Flamarion. Nós vamos orar e Deus vai dar uma ideia para o Bruno. Eu tenho certeza que ele vai sair dessas feiras e nós vamos viver, né, uma tranquilidade. E eu já trabalhava com essas decorações, né, essas flores, essas árvores. Nós tínhamos uma loja e eu já trabalhava. E um certo dia, depois desse, né, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ficar viúva agora. Bruno tem que sair das estradas. Ele é muito intenso nas coisas que ele faz, e ele fazia, né, como se ele ficasse viajando 24 dias em 30 dias. Então, nós oramos, e um belo dia eu estou vendo o Bruno. Comprou um tanto de livro desse tamanho, um monte de livro, chega livro. Eu falei: ué, o que é isso? Nisso eu trabalhava na empresa que Deus tinha me dado, que de sapato virou flor, tá? Só resumindo. E ele falou assim: não, eu tive uma ideia. Eu vou estudar como que fabrica esses móveis aqui, que eu estou tendo uma ideia. Eu acredito que, se essa ideia der certo, se for de Deus, vai dar certo. Eu falei: não, vai dar certo. Você está tendo uma ideia de fazer os móveis que a gente vende, porque eu vendia de outras empresas, né? Eu comprava o aparador e vendia. Ele falou: estou tendo essa ideia aqui, eu vou estudar, vou saber tudo. Eu falei: amém. Passaram-se um ano, nesse um ano ele continuava indo para as feiras, a gente já morava em Valadares, eu já tinha a loja aqui, nós ficamos no Espírito Santo um período menor, e o Bruno chegou e falou assim: eu vou montar a fábrica de móveis de madeira de demolição. Eu só preciso de um sim do meu irmão. Se ele quiser continuar com sapato, calça jeans, porque tudo no exagero, gente, ele tinha. Minha sogra sabe. Então, assim, era muito sapato para vender, era muita calça para vender. E ele chegou para o irmão dele, por incrível que pareça, eu falei: Senhor, ele vai aceitar. Ele vai aceitar cada sapatinho daquele, cada... Você quer comprar a minha linha toda? Você quer, eu estou vendendo. De porteira fechada. Ele foi e respondeu que sim, gente. Quando o Bruno chegou em casa e falou isso para mim, eu falei: pode demorar, mas a resposta de Deus, ela vem. Eu sei que foi o trabalhar de Deus com as nossas orações, porque a gente sabia que se a gente pedisse, Deus iria ouvir. E Deus mudou, né? Eu brinco com ele que não sobrou uma rasteirinha para me vender. Eu amo vendas, mas vendeu tudo de uma vez só, que não sobrou um sapatinho para me vender. E começamos uma nova jornada. E eu quero falar com vocês que todas as pessoas, elas vão passar por processo. Eu estou fazendo um resumo, né, de 2007 para cá. Todas as pessoas, elas vão passar num processo. Isso tem 14 anos, né, mais ou menos. E o processo é aonde Jesus vai conhecer o seu caráter. O processo
é aonde Jesus vai saber se realmente você está preparado para receber a sua bênção. E aí, quando a gente vai na palavra de Deus, em Mateus 4:1, nós vemos que Jesus também passou pelo processo, mesmo sendo o Deus, mesmo sendo o grande eu sou. Ele passou pelo processo. Nós temos o exemplo de Jesus indo batizar, e João Batista falou para ele, mas eu não sou, eu não posso. Eu estou sendo batizado para ficar de exemplo para os meus filhos. Toda vitória, ela passa por processos. Se você passar pelos processos com fé, se você passar pelos processos na presença do Senhor, buscando a Deus, você vai receber a sua bênção. Agora, você quer a bênção? Você quer, os jovens querem só namorar, mas não quer casar? Vai ficar só namorando? Não vai sair do processo, não? Não, é mais difícil, o casamento, muita responsabilidade. Então, toda vitória, eu estou aqui para falar para vocês que toda vitória, ela passa por processo. Tem dias que a gente não quer nem levantar. Tem dias que a gente não quer ir trabalhar. Como eu disse, a primeira palavra para vocês, nós estamos vivendo um tempo de esmagamento, cansaço, máscara, álcool em gel, pessoas queridas indo embora. Mas não é a hora da gente perguntar para Deus para que isso, é a hora da gente ter fé e crer que em tudo o Senhor tem propósito. E quando a gente lê em Mateus 4:1, fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem pessoas que estão muito cheias de mimimi, muito cheio de não me toques. Espera aí. Você é tentado, isso é um teste. Jesus foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Eu até coloquei aqui, a tentação ela é um teste para demonstrar a sua genuinidade, a sua fidelidade e o seu caráter. Nós sabemos que é difícil estar aqui num culto de terça-feira, igual o pastor Elias falou. Estamos cansados, é um dia de trabalho, exaustos. Mas a gente tem que se esforçar. E buscar essa genuinidade, essa essência de Cristo para as nossas vidas, a gente se humilhar todos os dias e pedir ao Senhor para que a gente tenha força para passar pelo processo, porque o processo ele vai ser o desenvolvimento do seu caráter. Não tem como sermos vencedores, pedir ao Senhor para que sejamos, ter o caráter dele formado, se a gente não passar pelo processo. Amém? E aí tem gente que fica assim, mas eu não estou entendendo. Quem quer casar, fala assim, cadê meu marido, Jesus? Estou ficando velha. Eu não estou entendendo, já coloquei tanto currículo, cadê meu emprego? Nós não precisamos murmurar, nós precisamos nos submeter ao processo. Nós não precisamos cobrar de Deus uma resposta. Nós precisamos nos submeter. Submeter o quê? É se humilhar ao processo. Nós não sabemos até quando estaremos aqui, nos processos, no nosso desenvolvimento. Mas nós temos que ter a certeza que aqui é só uma passagem e que o melhor de Deus é a nossa salvação.
Mas aí eu vou ficar em casa dormindo, parada? Eu preciso entregar meu currículo, eu vou ficar em casa dormindo, parada? O que você tem feito com o seu processo? O que você tem idealizado na sua vida? O que você tem buscado? Eu estava lendo sobre isso, né? E pensando, existe um processo. Hoje, para a glória de Deus, tem a minha empresa de decoração e móveis, ela tem 12 anos. Para a glória de Deus. E eu comecei a pensar como explicar esses processos para quem está me ouvindo hoje. Como explicar o que acontece? E eu comecei a pensar e a ler e refletir. Mas por que, Deus, a gente está sendo esmagados? É para ver o seu caráter. Porque nós precisamos cuidar do nosso coração. Eu preciso descer desse altar e eu preciso ter o caráter de Cristo. Porque eu falar aqui e viver outras coisas não vão me acrescentar. E aí foi quando eu comecei a ler e aí eu descobri, mas eu já tinha ouvido também falar, pois eu não conheço muito bem. Eu já visitei algumas vinícolas e vi como é o processo e tudo, né, da vinificação. E a gente sabe que tem que ter um tempo de maturação da uva para que vire aquele vinho mais perfeito, né, aos paladares das pessoas que tomam. A gente sabe que existe ali um processo. E esse processo é uma prensa. E aí eu fiquei lendo e fiquei pensando, nós somos parecidos com uma uva. Nós precisamos entrar nesse processo, viver essa prensa de humilhação. Querer buscar o caráter de Cristo para a nossa vida. Mas humilhação, como assim, Suelen? Muitas vezes você poderia ter ficado calado, mas você falou. Porque se fosse Cristo, como que ele ia agir? Eu não vou viver humilhado, não. Como assim eu vou viver humilhado? É você ver o que você representa como cristão hoje numa sociedade que tudo pode. E aí eu comecei a pensar nessa prensa dessa uva, nesse vale da humilhação que muitas vezes nós vivemos. Porque, irmãos, eu falo isso com muita alegria, porque eu tenho prazer em viver a humildade de Cristo na minha vida. Nós estamos aqui para viver o melhor dessa terra, nós estamos aqui para receber as bênçãos de Deus, né? Em nome de Jesus, todos estamos aqui para viver esse sobrenatural do Senhor na nossa vida. Mas nós não precisamos ser hipócritas e dizer que o melhor é ter o melhor carro, que o melhor é ter muito dinheiro na carteira. O melhor para viver a prosperidade na nossa vida é ter a paz de Cristo que excede todo entendimento no nosso coração. Que Deus vai acrescentando. E quando eu estava estudando e pensando, eu falei, meu Deus, você já fez tanta coisa na minha vida, eu acho que eu vou perguntar ao pastor Elias se eu posso ficar 1 hora falando para os irmãos. Tanta coisa, tanto milagre, tantas bênçãos. Um dia, mas precisa de quê? Da gente poder profetizar. Muitas vezes nós nos calamos. Eu preciso profetizar. Eu preciso usar a minha boca para profetizar. Muitas vezes nos calamos, muitas vezes murmuramos, muitas vezes amaldiçoamos. E aí eu lembrei de uma coisa,
de uma palavra que eu falei. Porque nesse tempo aí de 13 anos, que Deus deu a fábrica e tal, a gente viajava, mas a gente viajava porque nós fomos convidados para a melhor feira de imóveis do Brasil, para a glória de Deus. Deus fez assim, ó, colocou a gente lá dentro. Não tinha como entrar. Não tinha como. E Deus colocou nós lá. E aí, num quarto, quinto ano que a gente estava lá, o pessoal da feira falou assim, hoje um casal vai ganhar um convite após a feira para ir no restaurante mais alto de São Paulo. Na hora eu falei, sou eu que vou ganhar, ué. Sou eu que vou ganhar. Hoje nós vamos almoçar, Bruno, naquele restaurante que é o segundo prédio mais alto de São Paulo. Ele, sério? Vamos. Gente, e falei. Na hora que a mulher falou lá no microfone que ia sortear para o pessoal que estava expondo, isso eram mais de 200 pessoas, que eram estandes imensos. Aí eu falei, não, nós vamos, Bruno. Hoje nós vamos almoçar. E pensa um cansaço, gente. Pensa um cansaço. Aí, acabou a feira. Eu falei, nossa, juntar as bolsas, vamos embora, né? Pegar nosso Uber. Ai, cadê nosso convite, gente? Gente, de repente, vem uma mulher correndo, entrega para mim um envelope e fala, você que é do estande da Haifa? Eu falei, seu convite, você que foi sorteada. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, Bruno, e agora? Deve ser muito chique, né, Bruno? Daqui nós já vamos. Aí ele falou assim, eu não estou acreditando. Eu falei assim, você não está acreditando que nós vamos? Gente, nós fomos. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu não estou acreditando que o Senhor me proporcionou um jantar aqui nesse lugar, com piano. Para ficar um pouco menos desarrumada, né? Assim que eu não imaginava, porque a gente vai para a feira de tênis, e a gente chega lá 8 horas da manhã, e a gente sai 8 horas da noite, e a gente nem almoça, e a gente fica o dia inteiro trabalhando, vendendo, trabalhando, glória a Deus, agradecendo. Eu peguei um pano, enrolei no pescoço e falei com ele assim, ó, todo mundo que põe um pano assim, parece que tomou banho e arrumou. Vamos que eu vou chegar lá, as mulheres nem vão olhar para o meu sapato, porque elas não sabem que eu ganhei o convite, eu vou sentar. Gente, e nós rimos muito, agradecemos ao Senhor, e ele falou, eu nunca ganhei nada. Eu falei, eu também não, mas eu tinha certeza que eu ia jantar nesse lugar aqui hoje. Eu nunca ganhei esses negócios, não. Mas aí a gente vê que como que as palavras têm poder. Eu não tirei uma foto lá, gente. Foi tantas emoções assim de estar sentada lá que nem a comida também a gente gostou muito, não. Era uma coisa assim, era uma emoção. Ele falava assim, nossa, se a gente estivesse comendo um macarrão lá, né, do negócio, essa comida aqui não está muito legal. Falei, não tem problema. O problema não é isso. A gente está aqui, a gente nunca viria aqui no 41º andar. A gente vê São Paulo 360 graus, você já ia vir aqui algum dia na sua vida? Então, meu filho, vamos agradecer, não tem problema. Então, nós temos que ter fé. E para a gente encerrar, senão eu vou ficar aqui, né, pastor Elias? Algumas alegrias só virão depois que você for esmagado pelo Senhor. E essa palavra ficou no meu coração. Vocês estão na prensa. Eu estou querendo ver o caráter de vocês. Vocês vão desistir ou vocês vão continuar na presença de Deus? Vocês vão esperar a pandemia passar para voltar? A pandemia não passou ainda. Vocês estão aguardando o quê? Porque a alegria ela virá depois que vocês passarem pelo processo. E, para a gente encerrar, eu sei que Deus, Ele tem muito mais do que nós pedimos para Ele, para a nossa vida. E
Coloca Marcos 2:22, fazendo favor. Nunca esqueça, para a porta de emprego chegar. Gente, eu não sabia fazer um arranjo. Deus me deu uma loja de decoração que eu virei para a arquiteta. Falei com ela, me ajuda. Eu não sei fazer isso, não. Eu amarrava tênis no pé do povo para me vender. Como que eu vou vender decoração? Fica aqui nessa loja comigo. Aí ela ri, ela fala assim, eu vou te ajudar. Eu falei assim, por favor, eu não sei, na casa da minha mãe nunca teve uma decoração, não sei fazer isso não, me ajuda. E eu fui pedindo ao Senhor, me dê habilidade nas minhas mãos. E quando a gente lê Marcos 2:22, fala assim, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á. E o vinho, e também os odres, mas deita-se o vinho novo em odres novos. Se estamos cansados, se estamos desanimados, vamos pedir ao Senhor para que renove as nossas forças. Para que a gente tenha o renovo de Deus, para que esse vinho novo venha dentro de odres novos. Eu falei para vocês desse processo de perda que eu tive esse ano. Durante 3 meses, perder 3 pessoas. Mas aí a gente vê que Deus vai levantando a gente. Deus vai colocando a gente de novo em pé. Deus vai renovando as nossas forças. Porque a gente vai entendendo que é assim que Ele quer fazer. E aí, eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que vocês têm projetado para a vida de vocês? Né? Nós temos aqui pessoas, eu não conheço todo mundo, mas talvez tem pessoas aqui que estão buscando um emprego, talvez tem pessoas aqui que já aposentou, mas quer trabalhar, igual minha sogra. Ela aposentou, mas ela nunca aceitou, ela sempre quer trabalhar. Tem pessoas aqui que já têm um trabalho. Imagine um quadro onde Jesus fala assim, projete o seu sonho. Um cartazinho assim. O que você tem projetado? Ah, não tem projetado nada. Como que você vai caminhar se você não está projetando nada? Se você não tem planejamento? Ah, não sei, não quero. Então, muitas vezes, nós esperamos de Jesus, mas nós não damos o primeiro passo. E cruzamos os braços e dizemos, eu vou esperar em Deus. Mas Deus quer que a gente se movimenta. Então, feche os olhos agora. Imagine o que você quer projetar nesse cartazinho. Eu estava lendo e pedindo ao Senhor, Senhor, o que eu vou ministrar na vida dos irmãos que vão estar lá? Na minha frente, eu estou fazendo um curso de design de interiores, na minha frente tinha um cartaz que no curso pediu para a gente fazer. Projete o que você quer daqui na sua vida. E Deus quer que a gente projete, da mesma forma que Ele quer que a gente submeta aos processos, Ele quer que a gente reaja e comece a sonhar. Ah, vou colocar ali no meu cartazinho, o que eu quero? Ah, eu quero me formar, ah, eu quero viajar. Ou eu vou ficar só falando, nossa, essa pandemia não passa. Gente, não esqueça que a fé é a certeza das coisas que se esperam e da convicção dos fatos que não se veem. Projete os sonhos de Deus para a vida de vocês. Tenha relacionamento com Deus. O pastor Flamarion ministrou domingo aqui perguntando quem é você.
Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós temos que saber quem somos nós, qual passo vamos dar. Né? Eu vou colocar lá, eu quero, né, no meu sonho aqui, eu tenho uma viagem especial. Eu vou colocar aqui, Suelen, essa viagem. Porque Deus, Ele continua realizando sonhos. Deus, Ele continua realizando sonhos. E eu quero falar com vocês que desde o dia que eu entrei nessa igreja, Deus realiza sonhos na minha vida. Esses dias o pastor falou da campanha dos viciados e no meu coração deu vontade de sair correndo lá de trás. Quando eu participava pela vida do meu pai e do meu irmão, eu vinha em todas as campanhas, representando eles, e eu recebia a minha vitória. E para a glória de Deus, todo vício maldito saiu de dentro da casa dos meus pais. Mas eu estava aqui, aqui na frente. Na verdade, era outro modelo da igreja, né? Lá. E eu ficava na galeria e eu pensava assim, nossa, o pessoal não está pensando nada de mim também, não. Não estou nem aí. Eu estou aqui pela vida do meu pai, eu estou aqui pela vida do meu irmão. E até hoje, para quem me conhece, sabe que o que Deus fez seria impossível aos olhos humanos. Então, não fique parado esperando. Eu ia esperar que dia que meu pai ia vir aqui, Marli, fazer a campanha. Mas eu vinha, eu participava, eu ia lá na casa dos meus pais, levava todos os CDs que vendia aqui, chegava lá, falava, pai, senta aqui, eu preciso te mostrar um negócio. Aí passava, aí ele falava, o que é isso? Aquilo ali é os demônios. Aquilo é os demônios que estão no homem lá. Sabe o homem lá? Aquele demônio que está lá é o mesmo que está aqui, pai. Te prendendo no cigarro, te prendendo na bebida. E aí a gente vê, né, você reagindo em prol de algo para sua família. Então nós não temos que esperar o processo, a gente tem que começar a caminhar e buscar Ele. Não ficar entendendo, não, ficar tentando entender, não. Ali não, ali já bebe há 40... Meu pai fumava há 40 anos, bebia há não sei quantos anos. Não tem jeito, não. Para ele ali é só o final mesmo de todo alcoólatra, né? Mas Deus mudou a história. Eu vou trazer ele aqui, né, Marli? Deus mudou a história com muita oração, com todos os pastores aqui da igreja, com o pastor Flamarion, muitas noites de oração e de choro, clamando pela vida dele. E hoje ele joga bola, ele corre, virou atleta. E assim, se eu trouxer ele aqui, ele não vai falar não, mas é um milagre de Deus. Então não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Não duvide.